Boa noite, pessoal. Hoje, nosso 7º dia de novena. Estou muito feliz por já estarmos aqui. E vamos refletir sobre também um tema muito interessante nesta noite de hoje. 7º dia de novena. O tema é: estamos vivendo um apocalipse. Será este o fim do mundo? Vamos lá? Vamos refletir? Vamos meditar? Boa noite, meus queridos e queridas. Sejam bem-vindos a mais um dia de novena dedicada à Senhora Santana e a São Joaquim. Uma novena que eu acredito há 18 anos eu realizo e que tem sido motivos de muitas alegrias na minha vida. Antes mesmo da gente começar o nosso momento especial, nós vamos invocar a Santíssima Trindade para nos abençoar nesta nossa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de início já citar o nome das pessoas que colocaram seus nomes lá nos comentários e estão orando junto conosco. Minha prima Goi, Maria da Glória, professora Gianete, nossa amiga Rose de Salvador, Simone de Ponto Novo, Joselita Bispo, minha prima de Campo Formoso, Jane Silva, minha comadre que mora em Valente, professora Dinoraque, em Senhor do Bonfim, Jossi Santos de Varzedo, ex-aluna minha, Cristiane Jesus de Senhor do Bonfim, professora Genivalda de Campo Formoso, Cris Campos aqui em Bonfim, nossa amiga, Inês Caxias, meu compadre Estevo, minha filha Tanusa, Rosilene também de Jacobina, está conosco. Tem botado comentários que está participando. Então, um grande abraço para vocês e que Senhora Santana derrame bênçãos na vida de cada um de vocês. Sim, minha mãe também. Minha mãe todos os dias está participando, tá? Junto conosco. Vamos ouvir uma música para a gente dar uma introdução no nosso tema, né? Hoje, o 7º dia de novembro. Quando estiverem reunidos 2 ou mais pessoas e falar em meu nome, lá eu estarei presente. Deus está aqui conosco. Outro Deus não há, Tu és minha estrada, a minha verdade. Em Tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver até quando Tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós, unido trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, Tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida
nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduz a uma fé, e por mil estradas onde andamos nós, qual semente nos levará. Então, gente, hoje o nosso tema: estamos vivendo em um apocalipse. Será este o fim do mundo? É uma provocação, é uma pergunta. Estamos vivendo em um apocalipse. Será este o fim do mundo? Ao andar, ao conversar com algumas pessoas, todo mundo justifica que essa pandemia são sinais dos fins do tempo. Estamos vivendo o final dos tempos. Será realmente verdade isso? Vamos nos aprofundar na nossa reflexão de hoje. A Covid-19 definiu uma pergunta que inquieta muita gente. Esta pergunta: será este o fim do mundo? Fim dos tempos? O dia do Senhor existe ou existirá? O fim dos tempos é marcado com o dia do Senhor. Muitos veem o final dos tempos como o dia do Senhor. Os profetas Amós e Joel e o apóstolo Pedro afirmam: é um grande dia em que Deus corrige tudo. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A opressão cessará, as pessoas conseguem o que precisam para viver, conseguirão o que precisam para viver. Então este é o dia do Senhor. No livro do Êxodo, os israelitas que foram levados para a escravidão no Egito entenderam o momento como um dia do Senhor. Num tempo mais remoto, lá para o passado, podemos dizer que é o dia da libertação. Também foi o dia do Senhor. Então, o que seria o dia do Senhor? Observe, lá no passado, o dia da libertação do povo egípcio, dos hebreus que estavam prisioneiros no Egito, também foi usada essa ilustração. Foi o dia do Senhor. Agora vamos para mais perto da nossa história, um tempo mais atual. Podemos pensar em vários momentos que com certeza o sentimento também foi o dia do Senhor. Por exemplo, o dia da emancipação, da libertação de Nelson Mandela na África do Sul. Foi um dia de alegria para os negros, para os africanos, que tinham na figura de Nelson Mandela o seu representante. O dia do Senhor, na verdade, é o dia da justiça.
porque é feito de justiça. Um dia em que há uma grande justiça, então é tido como o dia do Senhor. Mas o que é que significa o dia do Senhor para nós nos tempos atuais? O dia do Senhor depende também muito dos nossos valores particulares, do contexto em que estamos vivendo. E principalmente, o dia do Senhor é o dia da justiça. Mas o que é que a gente entende como justiça? O que é justo para nós nos dias atuais? Qualquer que seja a vitória, será o dia do Senhor, desde que haja justiça, que seja algo voltado para o bem, que seja algo que traga a felicidade para as pessoas. Estes dias são os dias do Senhor. Um outro grande conceito que a Bíblia traz, nos dá para pensar, sim, sobre o fim do mundo, que a gente chama de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Então, o dia do Senhor será também o dia da revelação. E o fim do mundo? O que é que vocês pensam? Certamente, essa pandemia fez com que realmente nosso planeta, como a gente conhece ele, será que realmente vai fazer com que ele se acabe? Essa pandemia vai fazer com que o nosso planeta se acabe? Já que é o fim dos tempos, já que é o fim de tudo, estamos vivendo o fim? Ou pode acontecer o inverso? Ou com essa experiência que estamos vivendo neste momento de pandemia, o mundo possa melhorar? Podemos fazer com que haja um novo mundo, que pensamos em que talvez há um mundo melhor nos esperando após essa pandemia. Então, talvez haja uma ordem social mais justa, de repente, com o aflorar, com o aparecimento, com, digamos assim, não aparecimento porque já existia, mas as divisões de classes sociais, mas principalmente a pobreza no mundo, aqui no Brasil, ela só estava debaixo do tapete. Com essa pandemia, ela se apresentou. E isso é motivo para que os nossos representantes vejam que essa classe social está pedindo socorro e, de repente, pelo aprendizado na pandemia, se volte para essas classes menos favorecidas para fazer alguma coisa com elas. Um apocalipse nos dá a chance de pensar novamente em nossos arranjos sociais, econômicos. Isso nos permite mudar a nossa mente de tal maneira que o nosso comportamento acompanhe também as mudanças e que nossos corações acreditem sobre a justiça e o florescimento humano, a renovação da humanidade, a renovação das pessoas. Ou seja, aqueles corações endurecidos, aqueles corações desumanos que a gente estava tanto vendo, de repente, com essa experiência, nós estamos tendo uma oportunidade de transformarmos esse coração e renascermos da cinza num coração mais puro, mais brando, mais fraterno, mais empático. E é isso que a Bíblia chama de metanoia, uma mudança, um arrependimento na alma e uma mudança. Temos o sinal mais seguro
de que um apocalipse, um final, aconteceu. Então o apocalipse pode também não ser essa coisa tão drástica, essa coisa tão negativa, essa coisa tão ruim, como muita gente pinta. Está chegando um momento que vem uma bola de fogo que vai cair sobre a terra e vai destruir tudo. Não, gente. Apocalipse, revelação. Apocalipse pode ser uma forma que Deus está nos comunicando, falando conosco, para dizer: mude, transforme-se, veja o que vocês estão fazendo e mudem. Por que a gente pode pensar sobre esse ponto de vista? Por que a gente pode olhar dessa forma? Porque essa não é a primeira pandemia que nós estamos vivendo. Já existiram outras pandemias no tempo mais longínquo que matou muitos seres humanos e o mundo não acabou. Por exemplo, nos últimos 30 anos tem crescido o número de surtos, de vírus que se prolifera com várias doenças que assolam todo mundo. Mas os relatos históricos que a gente tem na história, na ciência, mostram que as pandemias vão muito mais além do que esse século que a gente está vivendo, que é o século XXI, o século XX. As pandemias já preocupavam a humanidade há mais de 2000 anos atrás, ou seja, até antes de Cristo. Já existiam essas pandemias. Vamos relembrar apenas alguns mais históricos, mais famosos. Por exemplo, a peste de Justiniano. Aconteceu por volta do ano 541 depois de Cristo, e que se iniciou no Egito até chegar à capital do Império Bizantino, provocada pela peste bubônica, transmitida através de pulgas de rato contaminados, e a enfermidade matou entre 500 mil e 1 milhão de pessoas. Imagina, gente, uma peste naquela época, quando a medicina, a ciência praticamente era mínima. Quantas pessoas não morreram? E o mundo não acabou. A peste negra, em 1343, foi mais uma vez a causa de outra pandemia que assolou em sua totalidade o continente asiático. Teve seu auge no ano de 1353 e matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. A gripe russa, no ano de 1580. Na verdade, conta-se os relatos da primeira pandemia russa de gripe, chamada gripe russa, onde morreu 1 milhão de pessoas. E a gripe espanhola, mais para os nossos tempos, 1918, causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas no mundo. Então, nós não podemos perder as esperanças e nós não podemos ter esse olhar aterrorizador de que estamos vivendo o fim dos tempos, que estamos vivendo o fim do mundo. O fim dos tempos se deu desde que o primeiro momento que o mundo foi feito, que já se começou. É como nós que nascemos, quando a gente nasce, a gente já passa a morrer. Já passa a contagem regressiva de quantos dias é que a gente vai ter na Terra. Eu separei aqui 5 conselhos nas minhas pesquisas que a gente deve ter para vencermos este momento difícil que nós estamos vivendo e não fantasiarmos como algo real, terrível ao ponto de destruir a humanidade. Toda a crise
surge, mas toda crise tem alternativas, tem soluções. Para Deus, tudo pode ser resolvido. Então, vou apenas citar alguns conselhos. Conselhos bíblicos para vencermos esses momentos de crise, como esse que estamos vivendo, a pandemia da Covid-19. Primeiro, esteja atento ao que pode acontecer no futuro. Então vamos projetar, vamos pensar no futuro, sendo prudente. E quem nos ensinou isso foi José. José, conforme o relato na Bíblia, esse homem de Deus, ele era governador do Egito e teve uma revelação que a crise estava chegando. E por isso levou a sério e alertou o faraó que depois viriam 7 anos de fome. Então todo o tempo que antecedeu esses 7 anos, ou seja, 7 anos de chuva, 7 anos de prazer, 7 anos de alegria, 7 anos de fartura, seria um tempo, né, que seria para se prevenir para o tempo ruim que chegaria e iria arruinar a terra. Isso está em Gênesis capítulo 41, versículo 30. Segundo conselho, tenha uma estratégia para encarar os tempos difíceis. Ou seja, vamos ter que ter criatividade para superar esses tempos difíceis, porque qualquer um pode passar. José sabia exatamente o que fazer para enfrentar os dias difíceis que viriam. Ele sabia que era preciso pensar sobre isso enquanto tudo estava ainda bem, para que a futura crise não tivesse um impacto tão negativo na vida do seu povo. Então, nós temos a mania de pensarmos só no hoje. Esse é o nosso grande problema. A gente nunca pensa no futuro e principalmente no que pode vir de dificuldade. Então a gente tem que ter estratégia para se preparar para esse tempo. O terceiro conselho diz o seguinte, que é para a gente ter uma reserva financeira. A gente ter uma reserva, ter alguma coisa, porque se uma situação difícil vem, a gente tem como se sobressair. O livro de Gênesis nos mostra que José usou o princípio da poupança para resolver o problema do Egito durante a época das vacas magras que eles iriam viver. Ou seja, então, enquanto eles estavam tendo o tempo das vacas gordas, ele pensou, eu vou guardar, eu vou separar uma parte e vou deixar guardado. Ou então eu vou economizar, eu não vou gastar tudo, eu vou sempre deixar um pouquinho para poder no futuro, quando vir o tempo das vacas magras, eu ter como me alimentar e alimentar o meu povo. O quarto conselho, não seja uma pessoa acomodada. A fartura faz com que pessoas fiquem mais relaxadas na administração dos seus bens, do seu dinheiro. E é isso, muitas das vezes porque a gente tem a mesa cheia, porque a gente tem a geladeira cheia, a gente simplesmente acha que realmente estamos acomodados. Não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Aqui está dizendo o que foi que José fez. José sabia que poderia vir um tempo ruim, então ele se preparou. Mesmo durante os 7 anos de vacas magras, vividas com o povo do Egito, quando os celeiros estavam cheios porque ele guardou, ele não só usou, mas ele ajudou a sua família e o seu povo. O quinto e último, ajude os mais necessitados. Olha que exemplo. É muito comum na crise as pessoas pensarem somente em si. Mas vemos na história de José
que ele foi muito generoso com a sua família e também com seu povo, livrando-os de morrerem de fome durante os anos de seca. Gênesis capítulo 45, versículo 7 e capítulo 50, versículo 20. Vejam que a palavra de Deus diz: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, divida o que você tem, um pouco que você tem. Divida com quem não tem, divida com o próximo. Dessa forma, nós vamos estar agindo com sabedoria, né? Como aqui é colocado: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Então, quando você dá, Deus te dá, te devolve em dobro. São as boas ações, né? São a ajuda que a gente pode estar fazendo. Isso está em Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25. Então, a mensagem de hoje é esta: nós não estamos vivendo esse apocalipse tenebroso, esse apocalipse, dizer assim, é o fim dos tempos, onde as pestes, inclusive ilustram aí, né, que os gafanhotos estão atacando. Gente, essas nuvens de gafanhotos toda uma vida existiu. Agora, porque estamos vivendo esse momento de pandemia, parece que tem uma outra leitura. Passaram a dar uma outra leitura. Se fosse para realmente ser como o apocalipse demonstra, não seria uma nuvem que estaria andando para cá, andando para lá, não. Seria no mundo todo ao mesmo tempo. O fato é que nós, diante dessa situação, o medo bate, a ansiedade, e a gente começa a ver coisas que muitas das vezes não existem. Desespero. O desespero faz as pessoas verem fantasmas, verem coisas que não existem. E se a gente pegar essa interpretação que eu acabei de dar para vocês sobre o Apocalipse como sendo apenas um tempo de revelação, um tempo de chamado, um tempo de você analisar, ter calma. Gente, a quarentena é isso. Jesus, ele se afastou antes de morrer, foi para o Monte das Oliveiras para refletir. E nesse tempo de isolamento, de estar sozinho, pensar em tudo que iria acontecer, pensar em tudo que estava acontecendo e encontrar os melhores caminhos. Eu vejo hoje essa pandemia com essa oportunidade, com essa possibilidade da gente repensar as nossas vidas. E neste momento, colocarmos aos pés de Senhora Santana, São Joaquim, Maria, que estão ao lado de Jesus, para que possamos passar por essa pandemia e para que possamos aprender com ela. Porque tudo na nossa vida tem que ser visto como aprendizado. Tudo tem que ser visto como crescimento, que é o que tanto nós precisamos. Precisamos evoluir, precisamos crescer, precisamos estar atentos aos acontecimentos, às coisas da vida, para galgarmos degraus mais altos e assim conseguirmos superar. Com certeza, Senhora Santana, São Joaquim, estão nos ouvindo. Maria, Jesus, coloca tuas dificuldades, coloca tua ansiedade, coloca teu sofrimento, tuas dificuldades e pede com toda a tua fé: Santana, faz milagre. Já fez na minha vida e já fez na vida de muita gente que eu conheço. Então, nesse momento, é um momento da gente rezar o terço com as intenções que a gente tanto precisa e esperar que a vontade de Deus será aceita. O nosso desejo, a nossa vontade, se a gente tem fé, Ele vai nos ouvir.
Senhora Santana, São Joaquim, Maria, levarão até o Pai. E a gente vai ser feliz, vai ser realizado. Então, agora no segundo momento, nós vamos rezar o texto. Cada um pega o seu texto. Cada um em sua casa. Se estiver sozinho não tem problema. Se estiver em família, quiser chamar os filhos, esposo, enfim, para mais uma noite rezarmos o texto com as intenções dos nossos pedidos. Então eu finalizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus, uma boa novena para vocês, e amanhã nós teremos o nosso 8º dia, quer dizer, o nosso penúltimo dia, né? Amanhã, o 8º, e domingo a gente encerra a nossa novena. Desde então, quero dizer que está sendo uma alegria muito grande participar dessa nova forma da gente conduzir a nossa novena. É uma tristeza, infelizmente, a gente não poder estar um ao lado do outro, não poder abraçar, não poder se confraternizar, não poder no final, né, tomar aquele cafezinho que a gente sempre faz aqui quando termina, né, um suquinho, mingau que o Joel faz, que também todo mundo gosta. Mas, se Deus quiser, antes do final do ano, a gente já vai estar livre dessa pandemia e a gente vai fazer um encontro com todos vocês. Muito obrigado e até amanhã.